Boa noite. Não podemos iniciar o trabalho da noite sem pedir para que a gente possa manter a vibração positiva, porque os dias atuais não têm sido fáceis para ninguém. Os dias atuais requerem de nós muita meditação, muita observação, muita calma, mas também requer de nós uma percepção de que há uma grande diferença, acrescentando a tudo que Mário já trouxe, muito bem colocado. Há uma grande diferença entre a doutrina espírita e os espíritas. A doutrina espírita é apolítica. O espírita precisa exercer a sua cidadania. Então há uma grande diferença, porque a doutrina espírita, quanto à política, ela vai nos informar e nos educarmos para que nós sejamos homens e mulheres de bem, em todos os espaços que o ser humano ocupar. Mas o espírita, quanto cidadão do mundo, precisa não só votar, como também tem todo o direito de ser votado. Então, quando fazemos essas divisões, nós vamos entender de que a doutrina espírita, quanto à política, ela não vai interceder, não vai entrar nas questões políticas, principalmente partidárias. Há também uma grande diferença entre fazer política e pertencer e fazer política partidária. Quando nós falamos para alguém as nossas opiniões, num bate-papo com um amigo, né? Num discurso de palestra, nós estamos fazendo política de forma muito natural, porque nós estamos levando informações ou uma maneira de pensar. Então é fazer política. A política partidária é uma outra coisa, né? É quando nos envolvemos e temos uma semelhança nos pendores e aí criamos uma ideologia a partir daquilo ali e defendemos com afim. Diante do quadro que se instala nos dias atuais, a gente precisa compreender isso, que o fato de sermos espíritas não vai nos tirar o direito de pensarmos quanto políticos, né? Daqueles que se envolvem a partir do que se pensa. Agora, o que Mário nos trouxe é de que tudo que sai de nós tem que sair de forma respeitável. Na última palestra que fiz aqui há meses atrás, uma questão eu tinha colocado, né? Que era do tudo aquilo que enxergarmos em torno das pessoas que estão envolvidas nos escândalos. Nós temos, quanto cidadão do mundo, todos os direitos de nos posicionarmos a partir do que eu penso da outra pessoa. Mas não é da pessoa. A pessoa, né? Porque não temos intimidade para fazermos julgamentos em relação a elas ou eles. Mas temos todo o direito, quanto cidadão brasileiro, de fazermos julgamentos a partir da posição que essa pessoa ocupa. Então, nosso julgamento não é pessoal. E aí, Mário, eu recebi também várias mensagens, principalmente pelo WhatsApp, coisas que chegaram assim a beirar, né, o total desrespeito à pessoa do senhor Luiz Inácio e à pessoa da senhora Dilma. Independente de quem eles são, né, e das funções que eles ocupam ou deixaram de ocupar, eu acho que a justiça tem que se prevalecer e fazer um julgamento das posições que essas pessoas ocuparam e ocupam, da realidade dos fatos. Agora, a partir do momento que a gente faz uma ofensa pessoal à pessoa, estamos retirando ela do cargo. Quanto cargo, ela tem responsabilidade de nos responder, porque ela foi eleita para nos representar. Agora, a pessoa dela, quanto cível, não.
merece de nós respeito, né? E isso precisa ficar muito bem colocado para que nós saiamos daqui compreendendo. Se temos alguma coisa contra Lula e Dilma, nós temos que ter contra os cargos que eles ocuparam. Enquanto lá estiveram, se fizeram, deixaram de fazer. Agora, da pessoa, né? Homem, da pessoa, mulher, merece respeito. Então eu recebi fotografias horrorosas, sobrepostas, né? Com a figura dos dois, totalmente desrespeitoso. Então, queridos, nós, independente de religião, nós temos que ter o bom senso e exercer a nossa cristandade. Por isso, quando a gente fala na Páscoa, vamos nos unir num único pensamento, nas nossas orações habituais, nesse momento, né, que antecede a Páscoa, e entendermos porque foi que Jesus, no momento ímpar, reuniu os seus 12 discípulos. E entender que aquele momento não foi só uma comida de pão e de vinho, mas foi ali que ele deu todas as diretrizes futuras aos seus discípulos. Porque quando ele reúne as pessoas naquela mesa, a primeira palavra que Jesus diz é chegado a hora. É chegada a hora. E ali ele começa uma reunião. Mas para nós entendermos o porquê de Jesus reunir e qual é esse simbolismo, que nós não vamos falar do coelho e menos ainda do chocolate, né? Porque esses são simbolismos comerciais, né? De quem está vendendo em torno. O coelhinho é muito gostosinho, muito bonitinho, muito fofinho. Mas o chocolate também é muito gostoso, muito delicioso, e os ovos maravilhosos, né? Mas não é esse simbolismo, porque esse é um simbolismo comercial, né? De venda, de troca. O simbolismo real da Páscoa é o que fica e o que ficou a partir daquela reunião, conhecido como a última ceia, né? E a última ceia, para muitos de nós, fica muito restrito apenas a um quadro, em que vem discussões, se Maria estava lá, né? Se Maria não estava, a Madalena, não importa. O que importa para nós é o teor daquela reunião. E a gente vai dizer que é um teor de uma reunião profunda, que a grande maioria de nós não se aprofundou ou não presta atenção nela. Porque a partir dali nós vamos entender um pouco mais o sentido do que vem a ser a Páscoa. Porque a Páscoa, para nós espíritas, deve ser comemorado de forma completamente diferenciada, no nosso entendimento um pouco mais profundo, do que do que a Páscoa tem sido para os judeus. Originalmente é uma festa judia, em que a nossa igreja primitiva se apropriou como forma de comemorar a ressurreição de Jesus, o que a ciência da fisiologia, da biologia descarta de forma precisa por conta das questões da perda do corpo físico, de que é impossível uma pessoa morta, né, depois de toda a perda corpórea, voltar a habitar algo que já não tem mais vida, corpo, carne, músculo, tônus, né, a não ser o próprio esqueleto. Então, a palavra ressurreição, o espírito de Emmanuel vai dizer que, se nós aplicarmos de forma a entender que ressurreição vem do sentido de ressurgir, aí vamos dizer que verdadeiramente Jesus ressurgiu, porque ele reapareceu para as pessoas, mas ele não ressuscitou da carne, porque ele já estava morto, desencarnado. Ele ressurgiu num aparecimento onde os espíritos nos ensinam que corporeamente ele estava dentro de um processo de ectoplasma. Então ele se faz a partir dos fluidos do ectoplasma tocar e aparecer, né? Então ele não estava com um campo físico, ele estava com um campo perispírico, mas ectoplasmado, entende? Retirado os fluidos do meio, e aí faz-se aparecer os espíritos em nossa dimensão. Mas muito bem, para nós entendermos tudo isso, vamos voltar lá na origem. Ora,
A Páscoa originalmente, lá atrás, para os judeus, comemora-se, como a Páscoa do judaísmo permanece comemorando, a libertação do povo judeu das mãos do povo egípcio. Aí vem também aquela travessia do mar, né? Do mar, vem a busca de Moisés pela terra prometida, e aí naqueles trechos nos diz, os êxodos e etc., da necessidade de que Moisés, ele consegue lá atrás, quando liberta o seu povo e segue na sua caminhada, né, em busca da terra prometida, ele faz essa libertação e Moisés começou, vamos dizer que ele conseguiu um grande feito quanto líder. Ele conseguiu unir todas as tribos, né, judaicas. E aí as tribos são exatamente os 12, que mais tarde Jesus vão reunir. Quando Jesus reúne os 12 discípulos, ele também faz uma referência às 12 tribos do judaísmo, ou às 12 famílias, o que de forma muito natural ele fez nas suas escolhas sem que ninguém percebesse. Diz-nos o texto dos evangelhos de que Moisés, após essa saída, o povo judeu passa a ser reunidos, né, a partir dessas 12 tribos, e dessas 12 tribos as famílias se multiplicaram. Aí a gente vai entender que quando a chegada de Jesus é uma chegada muito especial e muito específica. Primeiro porque não só o judaísmo primitivo, como todas as lideranças, né, da época, sempre pregaram a vinda do Cristo. É praxe, como até os dias de hoje ainda esperam. E o Cristo foi predito, principalmente pelo profeta Isaías, quando descreve a personalidade do Cristo, dizendo que de sua chegada sobre os seus ombros estaria a paz. E ele seria o grande mensageiro da paz. Para o judaísmo primitivo, fica a ideia de que esse mensageiro seria o grande, né, carregador dos exércitos. E que esse exército que viria com o Cristo iria fazer com que todas as populações, né, com todos os povos, se baixasse ou fosse submisso ao poder do judaísmo. Jesus chega completamente diferenciado do que era esperado pelaquele judaísmo primitivo. Ele nasce filho de dona de casa com carpinteiro. Ele não tinha cargo político, ele não era rico, não era famoso. A sua magnitude era a sua moralidade. E algo em Jesus era tão especial que toda a sua história, né, contada pelos evangelhos, vão nos dizer de como ele se destaca a partir do seu próprio nascimento. Então ele surge completamente diferente, sem ter um pedestal onde ele fosse reconhecido como o grande. Tanto foi assim que quando ele entra em Jerusalém pela primeira vez para catar os seus discípulos, né, naquela passagem onde ele encontra todos eles na beira do mar, né, já ajeitando as redes para sair a pescar. Quando ele entra, Hanã, que depois lá no futuro foi um dos que levaram Jesus a julgamento, percebe a magnitude daquele homem que só atravessava e disse: ei, o que faz tu em Jerusalém? Ele do alto, né, da sua condição de líder, de grande senhor da lei, para um reles homens de camisola com suas sandálias que só atravessavam. Mas a gente precisa entender que se nós estamos falando de um espírito de escola, nós estamos falando de alguém que mesmo em silêncio ou mesmo tentando apagar a sua luz não consegue. É perceptível, porque nós estamos falando de energia, de fluido vida, eletromagnético, vibracional. Jesus olha para ele e diz: venho da parte de Deus reunir no coração dos homens o reino do meu Pai. Hanã dá uma gargalhada de cima e diz para ele: reino de Deus em tuas mãos?
porque olha aquela criatura, né? Como a gente diz, sem berço, para os valores que aquele homem carrega. E ele, para título de ameaçar, diz para Jesus: tu conheces as leis de Roma e de Jerusalém? Como que quisesse botar ele no devido lugar. E Jesus responde humildemente: eu conheço as leis do meu Pai. Tu conheces a beleza do mármore? Olha os valores. E Jesus diz: eu conheço a beleza do amor. Jesus segue adiante, encontrando aqueles homens simples. Olha primeiro para Pedro e diz: Pedro, ele chama pelo nome, porque ele já o conhecia. Venho da parte de Deus. Tu não queres ir comigo ser pescador de almas? Eu fico me perguntando com essas passagens, como seria para nós outros, nas nossas atividades hoje, né? Com muita naturalidade nós fazemos, operamos, se batessem a nossa porta, qualquer hora, qualquer momento, estamos lá na nossa diária, aí chega um ilustre desconhecido, olha para nós: ei João, ei Rosemary, ei Maria, né? Ei, venho da parte de Deus e estou convidando você a, comigo, ser pescador de almas. O que é que nós faríamos hoje? Com a vivência que nós temos hoje, com a dinâmica que nós temos hoje, com os valores que carregamos hoje, porque somos a única espécie no planeta que não vive em sociedade. Somos a única espécie no planeta que não confia na própria espécie. Somos a única espécie no planeta que, quando nos deparamos com pessoas nobres, afáveis, dóceis, reais, sinceras, caridosas, carinhosas, atenciosas, dizemos que ela é falsa. Porque não acreditamos que tem pessoas diferentes, que praticam o bem, que vibram no bem, que faz o bem. Enquanto nós estamos aqui, tem milhões de pessoas lá fora trabalhando no bem. Mas estamos sempre evidenciando o que de pior a humanidade tem. O que ainda precisa ser reparado em nós. E Pedro simplesmente largou o que estava fazendo e seguiu Jesus. Curioso, mas foi. Jesus chegou junto de João, depois chegou junto de Tiago e foi chegando junto e reunindo. Mas uma conquista que a gente precisa entender, que foi mais interessante, foi a conquista daquele que era cobrador de impostos. Aquele que estava acostumado com a mufunfu, money, né? O jabaculê, como diz a história, né? Aquele que está acostumado com o dinheiro ali, que sugava aquele povo de todas as formas. Ele chega ali junto daquele cobrador de imposto e diz: tu não queres vir colher os tesouros do céu? E o homem abandona a coleteria e vai embora atrás de Jesus, fascinado só com aquela presença magnânima do Cristo. Daí a gente entende que ele vai reunindo os seus discípulos. Depois a gente vai ver que ele passa a ficar muito mais evidente com a sua política, porque Jesus fazia política. E nós precisamos entender que a política dele era uma política libertadora de consciências. Tanto ele respeitava as políticas partidárias, de quanto ele, quando foi cobrado pelos impostos, ele olhou para Pedro e disse: quanto peixe nós temos? E Pedro respondeu para ele: temos X, Senhor. Ele disse: então faz o seguinte, vende, primeiro retira o que for necessário para a tua alimentação, vende e paga os impostos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que ele está nos dizendo? Que o fato de estarmos em sociedade, as leis precisam ser respeitadas. Se os impostos existem, nós precisamos nos submeter a eles. Por isso que o nosso viver
o mestre dizia que o teu proceder seja sempre sim, sim e não, não. Isso vai dizer do contexto da honestidade, daquilo que sai de nós. Porque não adianta falarmos, todo mundo escuta. E eu sempre digo às pessoas com quem convivo, principalmente aos meus pacientes, quando traz um contexto ou uma dificuldade com alguém que ele está. Eu digo, não preste muita atenção no que a pessoa está dizendo. Observe muito mais as suas atitudes. Porque falar, todo mundo fala. Mas o que sai, que escorre pelas mãos, sempre será aquilo que está contido na alma. A gente deixa transparecer. Por mais controle que uma pessoa imagine ter, uma hora ela se perde nos próprios controles. Por mais verdades que as pessoas possam imaginar dizer, uma hora ela se perde nas próprias mentiras. Quem vive mascarado pode ter certeza, a máscara, aqui e acolá, ela tem um furo. E em um dado momento a verdade vai sair por ela. Exatamente por aquele furo, por aquela abertura, por aquele buraco. Toda máscara tem um buraco. E a verdade sempre vai sair por ela. Então o Mestre Jesus, ele também fazia política. Quando ele chega ao templo e ele observa que aquelas pessoas ali não estavam numa sua relação com Deus, a primeira coisa que ele faz é tentar tirar, e tirou, aqueles vendedores, porque ali, se era uma casa de Deus, não poderia estar sendo comercializado. O lugar de se vender é um outro. E assim sucessivamente nós vamos colocando e vendo Jesus que em momento algum, quanto cidadão, ele se colocou fora dos contextos, né, ali relacionados. Diante de Pilatos, ele respondia com prioridade e com propriedade. Ele não se negava, ele não se escondia. Ele cumpriu sua missão maravilhosamente. Da entrada à saída, saiu com conhecimento e propriedade de causa. Ele sabia a missão que tinha e cumpriu até fielmente. Todavia, o que é que nós vamos observar? Que durante os últimos 3 anos, porque Jesus, ele apenas se mostrou nos últimos 3 anos, perceba de que a Páscoa sempre existira para o povo judeu, porque quando ele tinha 12 anos, ele vem com sua família para Jerusalém para comemorar a Páscoa, que da palavra judaica paz significa passagem, liberdade. Por quê? Porque era a libertação do povo judeu das mãos da escravidão do povo egípcio. Então a Páscoa originalmente significa libertação, mas para o povo judeu. E Jesus, filho de judeus, veio com seu pai, veio com sua mãe aos 12 anos de idade para Jerusalém para comemorar a Páscoa ou a liberdade. Muito bem. Esse episódio chama-nos a atenção porque Jesus, aos 12 anos, ele perde-se da sua família, não é verdade? Ele reaparece 3 dias depois. O que para qualquer mãe ou qualquer pai ficaria numa aflição terrível. Perder um filho não é brincadeira. Ou perder-se do filho. Naquela multidão, Jesus com a família simplesmente desaparece e reaparece 3 dias depois, o que fez com que Maria ficasse desesperada, batendo toda Jerusalém atrás daquele filho. Ela vai encontrar-se com Jesus no templo de Salomão, porque durante 3 dias ele estava confabulando com os doutores da lei. É naquela passagem que nós vamos ver mensagens mediúnicas fantásticas, como por exemplo, ele está dentro do templo, discutindo com os doutores da lei, e um homem endemoniado, vamos abrir aspas, cai aos pés de Jesus e diz: o que quer tu de nós? O que queres conosco? Jesus, filho do Altíssimo, nós sabemos quem tu és. Lembra da passagem? Jesus simplesmente olha para o homem e diz: em verdade eu vos digo, saia deste homem, nunca mais a ele retorne. Diz o texto de que o homem cai aos pés de Jesus, dá um grito imenso e desmaia.
E os doutores da lei, admirados, dizem assim: como pode? Que doutrina é essa? Que até os demônios ele expulsa. Por que nós estamos falando de um menino de 12 anos? Porque para o judaísmo, a maior idade é aos 12 anos. Então qualquer rapaz aos 12 anos é considerado adulto, homem. O que no nosso Código Civil vai dizer que só é possível aos 18. Agora mesmo teve uma festa imensa em São Paulo, de uma família tradicional, que estavam lá comemorando exatamente a passagem. Eu não sei o nome em judeu, né? Em hebraico, mas comemorando exatamente a passagem do rapaz, né? Que estava ali fazendo 12 anos e toda a comunidade judaica estavam lá comemorando junto com ele essa passagem. Então, Jesus estava ali nessa comemoração, nesse diálogo, porque ele já tinha 12 anos. E Maria, lógico, quando se deparou com o filho, disse: como é que pode? O que é que você pensa que está fazendo? Primeiro, ela estava com cuidado de que ele já se destacava naquela sociedade com a sua fala, com a sua presença. E segundo, porque o governo, né? Um governo que era opressor já estava de olho de que alguém se destacava. Nos diz os evangelhos, à luz do Espiritismo, principalmente no livro O Consolador do Espírito Emmanuel, que naquele exato momento Jesus conseguiu compreender de que ainda não era chegado à sua missão, de que antes dele ser o missionário quanto o Cristo, ele precisava primeiro ser o filho. E é daí que nós não vamos mais encontrar Jesus descritos, porque a passagem de Jesus ela é temporal. Primeiro ele surge, né? Ele nasce, aí vem todo aquele episódio do nascimento, depois ele ressurge aos 12 anos e desaparece novamente, retornando apenas aos 30. Não é assim? Então são 3 etapas que nós vamos encontrar a vida de Jesus. Exatamente, ele vivera dos 30 aos 33, quando ele recebe a pena de morte, cuja é a crucificação, e desaparece a partir dali. Muito bem, então aos 12 anos Jesus deixa a história e nós vamos encontrá-lo aos 33 na frente de Pilatos, quando Pilatos recebe, né, o homem que está condenado, e Pilatos olha para Jesus e diz: mas não é esse o marceneiro, filho do marceneiro? O que é que Pilatos está nos dizendo? De que conhecia, porque numa cidade como Jerusalém, que era toda cercada e as pessoas moram dentro, significa dizer que é feito cidade pequena de interior. Todo mundo conhece todo mundo. Isso implica que nós possamos entender de que Jesus teve uma profissão, aprendeu com seu pai os ofícios de carpintagem. Não é verdade? Ele era carpinteiro. E Pilatos o reconhece. Significa dizer que aquele governante passava pelas ruas e de alguma forma deparava-se com Jesus trabalhando em algum lugar. Porque quando Jesus é apresentado, ele se espanta, diz: mas não é esse daí o carpinteiro? Como é que pode um carpinteiro estar fazendo um levante contra o governo? A ideia de que aquela voz deveria ser muito ínfima, muito sem graça. Enfim, tudo isso conta-nos da história desse grande homem chamado Jesus, o Cristo. Porque na nossa língua, queridos amigos, a gente coloca o artigo para identificá-lo. Porque o nome de Jesus não era Jesus Cristo, como se fosse sobrenome. A palavra Cristo é título e significa reformulador social. Então o Cristo predito por todos os profetas e muito mais aprofundado por Isaías, dizia de que o Cristo iria chegar. E para que nós saibamos de que Jesus era o Cristo, 2 passagens específicas do Evangelho nos traz essas referências. Primeiro, a chegada do nascimento, quando o anjo Gabriel apresenta-se aos pastores na escuridão da noite e diz. E aí a passagem também é interessante, porque os homens estavam tomando conta do rebanho no meio do nada, né? No escuro, e de repente surge um espírito.
Quantos dos senhores vão permanecer sentados se um dos entidades que aqui estão nesse momento se apresentasse aqui na frente, corporificado? Quantos ficariam sentados aqui? Vocês estão olhando para mim e de repente um espírito aqui. Com certeza uma boa parte ia dar uma corrida, né? Nem que ficasse ali atrás, assim, bem curioso, olhando, depois voltava, até se acostumar com o fato. Mas a primeira ideia de bater, retirada. Os pastores fizeram a mesma coisa, porque o texto bíblico a referência é muito enfática. Quando ela diz assim, não corrais, venho da parte de Deus. Acaba de nascer nas terras de Davi o Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Eis aí a grande anunciação. Veja que ele, o anjo Gabriel, segundo o texto bíblico, ele não disse acaba de nascer Jesus. Porque Jesus é nome próprio, é nome escolhido pela família. Ele diz, acaba de nascer o Cristo, esperado por toda aquela comunidade, o grande reformulador, que chegou do jeito que nós sabemos, filho de dona de casa com um carpinteiro, e não rico, poderoso, senhor dos exércitos, porque o exército que Jesus trouxe, ou que veio nos convidar a fazer parte, é o exército da paz, é o exército do amor. E o reino aqui que Jesus está tentando construir há mais de 2000 anos, é um reino construído nos nossos corações. O meu reino não é desse mundo, nos disse ele. Ele não estava em guerra com aquela política. Ele queria dar-nos um outro sentido de vida, de que não começa no berço e menos ainda termina no túmulo. Porque a morada do Pai não é desse mundo, ainda que nós estejamos todos internalizados e não dissociados. Então esse Jesus que nós precisamos conhecer, o Cristo, o grande reformulador. Então ele chega nesses últimos momentos da sua existência com a percepção exata do que estava acontecendo. Ele já era procurado, já tinha um mandado contra ele, né? Inclusive coercitivo, não é verdade? Que quando pegasse ele tinha que ser preso. Ele reúne-se com os seus grupos e chama, em particular, Pedro, João e Tiago, que eram aqueles discípulos com quem ele tinha uma conversação mais próxima. E diz a ele, é chegado a hora. Hoje à noite faremos a nossa última ceia. Era a comemoração de Páscoa. E os discípulos disseram, mas mestre, vamos fazer isso onde? Nós não temos um espaço que possa reunir todos. E Jesus disse, vai em frente, você irá encontrar um homem descendo a ladeira com um pote de água na cabeça. Diga-lhe que eu estou pedindo a casa dele, para que nós possamos nos reunir. Pedro, como um bom duvidoso, disse, e ele vai dar, mestre? Jesus disse, peça. E assim os 3 discípulos foram. E quando chegaram na esquina da rua, realmente um homem vinha descendo a rua com um pote de água na cabeça. Aproximaram-se e disse, o nosso mestre pede para que a sua casa seja emprestada, para que seja feita uma ceia. Esse homem se chamava Matias, que depois da morte de Judas passa a ser, deixa de ser o 13º discípulo para continuar entre os 12. Matias. E Matias diz, a minha casa é a casa do mestre. Nem pestanejou. Disse, a que horas o mestre vai querer? Vou deixar a casa pronta. Veja da forma como nós entregamos as nossas casas àquele que a gente diz ou deseja que estejam, né, em nossas casas ou conosco. Assim eles voltaram, prepararam e Jesus aí dá as coordenadas para que eles comprassem o pão, para que eles comprassem o vinho, para que eles comprassem o peixe e se dirigiram para a casa de Matias no horário marcado. E quando chegou lá, Matias entrega a Jesus e diz, a minha casa, Senhor, é a tua casa. Matias não ficou quanto curioso para saber o que ia rolar ali, não. Ele confiava tanto que ele deixou a casa, pegou sua família e saiu para
ir à casa de outro parente, enquanto Jesus se reunira com os seus discípulos. Chegado a hora, Jesus reúne, e ali nós vamos ver todos sentados, e Jesus diz: é chegado o momento. Hoje quero dizer que já não vos chamo mais de irmãos, porque um irmão não sabe o que o outro irmão pensa, não sabe o que o outro irmão sente, mas eu vos chamo de amigos, porque um amigo sabe de outro amigo. Vamos gravar bem isso. Ele ali reunira não os irmãos, porque irmão, quando nós colocamos relação de irmandade, nós estamos de certa forma colocando em muitos momentos uma relação de distância. Quantos de nós não tem muito mais amizade e muito mais intimidade com um irmão que a gente adota, que mora na casa vizinha, do que com os nossos consanguíneos? Por isso que Jesus faz naquela reunião ali à mesa o momento exato para que aqueles homens entendessem qual era o nível de intimidade que ele tinha para com eles. Era uma intimidade de amigo. Já não vos chamo mais de irmãos, vos chamo de amigo, porque um amigo sabe do outro amigo. É naquele momento em que ele dá as diretrizes do que seria o futuro de nós seres humanos e de como aqueles homens deveriam continuar na sua propaganda, do amor e do reino de Deus em todos os corações. Quando ele faz aquelas divisões em que a igreja primitiva cristã vai adotar como sendo símbolo a sua simbologia da Páscoa, o repartir o pão, o tomar o vinho e as frases célebres em que Jesus descreve dizendo: eis aqui o meu corpo e eis aqui o meu sangue, que eu compartilho e que divido convosco. Fazer isso em minha memória. Mas Jesus não estava falando daquele líquido especificamente, e menos ainda daquele fermento que fornecia aquele pão. Ele estava fazendo das divisões e do compartilhamento, de que é necessário que nós possamos reunir entre nós os nossos amigos, e que nessa amizade a gente possa verdadeiramente compartilhar uma irmandade, porque nós precisamos compreender de que o mundo, ele só vai modificar-se a partir do momento que nós compreendermos que se tiver uma pessoa ruim, todo o resto também vai estar. Porque nós não somos individualidades apenas, nós pertencemos na nossa individualidade a um sistema universal, completamente comprometido uns com os outros. Então Jesus ali também começa a fazer as divisões e as diretrizes para cada um deles no futuro, porque ele diz: eu não tenho mais tempo convosco. Aquele momento ele descreve o Consolador prometido: tenho estado convosco desde sempre. Me vou, mas o Consolador prometido virá. E Pedro diz ao mestre: mas Senhor, leva-nos contigo. Jesus sorri e diz: Pedro, para onde eu vou, tu ainda não pode estar. Mas o Consolador virá para que tudo possa ser relembrado do que eu tenho vos dito e trazer outras tantas que no momento ainda não pode ser dito. Por quê? Porque aquelas pessoas naquela condição, ali faltava ciência, ali faltava informações, ali faltava conhecimento, não iria entender o que o mestre estaria trazendo. Por isso que ele nos disse que o Consolador viria para não só lembrar tudo o que ele tinha dito, mas trazer outras tantas novidades de boas notícias. Mas ali também ele diz: um entre vós também hoje irá me trair. Eles todos espantados disseram: nós, os teus amigos? Como assim? Quem? E começa um olhar de acusação entre eles. Jesus olha para Judas e diz: meu amigo, para que tu vieste? Vai e faz. É interessante que essa mesma passagem eu me utilizei uma vez.
Em Pernambuco nós temos duas federativas, a Comissão Estadual de Espiritismo, que já fui presidente, e a Federação Espírita Pernambucana. Todas as duas são mentoras, com mais de 150 casas adesas. Quando eu era presidente, quando fui presidente, recebi uma casa com muitos problemas na sua administração e nas suas relações. E esses mesmos problemas levaram essas pessoas na sua administração a chegar mesmo à via de delegacia, por questões de desentendimento, de roubo e etc e tal. Coisas que a gente fica espírita faz, porque antes de ser espírita e do espiritismo somos seres humanos. E onde tem ser humano, a gente já sabe que tudo é passivo de ser e acontecer. E diversas reuniões foram feitas. A pessoa que estava à presidência da casa era uma pessoa que não queria abrir eleições, e os trabalhadores da casa exigiam eleições, e por aí ia. Até que um dia ele chegou lá na comissão, no departamento onde a diretoria estava, e ele trouxe 2 advogados e com a fala de que ia me levar para fazer uma acusação formal, porque eu não estava dando a oportunidade, depois de tudo que já tinha acontecido e julgado, para que ele saísse da presidência, e ele não ia sair. E eu me lembrei, depois de uma prece, exatamente dessa passagem. Fiquei ali olhando para ele, e ele altamente alterado, achando que tinha direito, que não tinha direito. E depois de uma prece, eu abri os olhos e lembrei exatamente dessa passagem. Olhei para ele e disse: meu amigo, vá e faça. E ele saiu e nunca fez. Fundou uma outra casa para ele, né? Porque ele não era presidente de uma casa, ele queria ser dono de uma casa espírita. É uma outra situação. Mas exatamente essa passagem de Jesus. Porque ele sabia do que o outro tinha, né? Mas Jesus sabia das questões de Judas, naquele momento, do equívoco daquele amigo querido. O quanto ele estava equivocado. Mas era preciso que Judas passasse por aquele momento. E assim também nós vamos nos deparar com aqueles outros tantos que nós amamos. Por mais que nós os amamos, vai chegar um momento em que a gente não vai poder fazer absolutamente nada por ele. É necessário que ele passe pela própria dor, pela própria experiência, para que ele possa ter o seu crescimento com mérito de causa. Jesus entendia aquilo do discípulo equivocado. E ele foi e fez. A partir daí, queridos amigos, a ceia representa para nós a Páscoa do ressurgimento. Portanto, quando chega a esses momentos, onde as sociedades ficam muito mais voltadas a comprar o chocolate, né? A querer presentear, e como disse tão bem nossa amiga aqui, está caríssimo. E nesse tempo de crise, né? Ficamos muito mais apegados a esse presente do que ficar presente na ocasião e nos mostrarmos nesse ressurgimento da ideia cristã de mudanças profundas na nossa forma de ser e de estar com esse outro. Chegado a Páscoa, a palavra significa passagem, ou seja, modificar, fazer algo, mas principalmente libertar. Então vamos aproveitar os momentos que antecedem a nossa Páscoa e vamos tentar reunir a nossa mesa da mesma forma que o Mestre fez, como se fossem os nossos últimos momentos. Porque como ele dizia aos seus discípulos: quanto tempo ainda tenho contigo? A gente não sabe. Então quando chega nesses momentos, o peixe, o pão e o vinho são representações de compartilhamento. São representações onde nós devemos estar uns com os outros, unidos numa mesma ideia de ressurgir reformulado. E que a nossa passagem pela nossa terra, pelo esse momento que ainda temos, nunca sabemos quanto, possa ser uma passagem de lembranças, porque nós estamos todos os dias atravessando incontáveis vidas. E incontáveis vidas continuam e vai continuar atravessando as nossas todos os dias. Então que não seja só uma travessia, mas seja uma lembrança
com propriedade, com aprofundamento, com todos aqueles que cruzam e que temos o privilégio, porque todos aqueles que cruzam os nossos caminhos só cruzam para que nós possamos ter todos os dias um novo sentido de vida, construir um novo. A Páscoa representa para nós ressurgimento, libertação. Mas libertar de quê? Quanto tempo estamos presos? Por que estamos presos? Com quem podemos contar? Para onde devemos ir? Quais os mecanismos que precisamos ter? Para onde nós começamos? Quanto tempo nós temos para poder operar essa liberdade? Cabe a nós fazermos reflexões profundas sobre a nossa humanidade e compreender de que a passagem do Cristo é algo muito mais do que apenas textos que ficam mortos nas letras. Precisamos pegar tudo que vem do Mestre Jesus e colocar como vida, como algo que nos dá e que nos impulsiona. Vejam a situação em que o nosso planeta encontra-se, vejam de que forma nós estamos nos interrelacionando uns com os outros. Nunca se viu pessoas tão solitárias como nós temos nas últimas 3 décadas. Nunca se viu uma sociedade tão doente como nós temos assistido nas últimas 3 décadas. Nunca se viu uma pessoa tão angustiada como nós temos assistido a nossa população na sua individualidade. E assim nós estamos assistindo pessoas altamente adoecidas. Se Jesus é o grande reformulador, a luz do mundo, por que é que nós estamos tão obscuros na nossa consciência? Com uma consciência tão obscurecida. É preciso rever urgentemente os nossos conceitos de humanidade, de inter-relação e de mundo. Para que nós entendamos o conceito de mundo, é preciso que a gente entenda o conceito do porquê se vive. Qual o objetivo de vida? O que é que nós estamos todos fazendo por aqui? E compreender de que o outro não sou eu. As experiências de vida que o outro precisa passar não necessariamente serão as minhas. E as que eu tenho eu não posso colocar na mão e na obrigação de que outro também a tenha. Somos individualidade, somos únicos no universo. E essa unidade e essa condição precisa ser respeitada. Precisamos rever os nossos conceitos de mundo, mas para tanto é preciso que a gente possa refazer a nossa forma de ver o mundo, porque a gente sempre vai se relacionar com o mundo a partir do sentido de vida que eu tenho dele. Então, a Páscoa está chegada, é chegada. Vamos reunir em nossas casas as pessoas com quem amamos. E naquele momento vamos tentar, numa relação de respeitabilidade, de compartilhamento, né? Unir aos nossos lares, às nossas mesas, a nossa irmandade, num conceito contínuo. Se tem o pão, maravilha. Se tem o vinho, maravilha. Se tem o peixe, maravilha. Mas se tem a carne, também maravilha. Porque, como também disse Jesus, o que mata o homem não é o que entra, mas o que sai das nossas bocas. Então, que a nossa boca, quando for aberta, ela possa ter uma palavra de responsabilidade. Que ela possa dizer ao outro algo que edifique esse outro. E não que coloque esse outro numa posição mais difícil do que a que ele se encontra. E para finalizar, eu queria que juntos nós outros pudéssemos relembrar a última palavra de Jesus. Quem lembra? Não, porque já. Qual foi a última palavra de Jesus? Ele reúne-se ali à mesa, faz a ceia, diz a todos os seus discípulos os caminhos que eles devem percorrer, segue para o monte, é preso, condenado, açoitado e morto. Mas antes do seu último respirar, ele diz algo para a humanidade. Qual é a última palavra de Jesus?
Ele não sabe nada. Qual é a última palavra de Jesus? Ele esteve conosco, fez tudo isso, partira, mas antes ele disse a última frase. Qual foi? Perdoai, perdoai, mas não foi mesmo. Jamais essa foi a última frase de Jesus. Também não. Vocês acreditam realmente na vida após a morte? É? Acreditam ou não? E como é que vocês não lembram da última palavra de Jesus? Interessante isso, hein, Mário? Acredita na vida pós-morte, mas só lembram de Jesus na cruz. A última palavra dele foi depois que ele entrou na cidade de Jerusalém, totalmente, corporificado no meio dos dois. Já tinha, acontecido o seu sepultamento, já tinha acontecido tudo aquilo dentro de Jerusalém. É o episódio de Emaús. Ele entra, na cidade de Jerusalém, disfarçado, e dois homens e tinham assistido, todo o sepultamento de Jesus, estavam ali conversando, voltando para casa, e aquele estrangeiro entra no meio dos homens e diz: sobre o que vocês estão conversando? E os homens dizem: mas como assim? Tudo isso acontecendo em Jerusalém e o senhor não sabe? E o estrangeiro disse: não sei, conte-me. E o homem foi narrando ali na caminhada o que tinha acontecido em Jerusalém. A morte do Cristo, ou de Jesus. E quando ele termina, ele faz menção em sair da cidade. Um dos homens diz: olha, não vai, porque se o senhor sair da cidade, será assaltado. Pernoite em minha casa e amanhã o senhor segue viagem. E aquele estrangeiro aceitou. Foi para a casa daquele homem e ao chegar lá, ele apresenta o homem, a sua esposa e os filhos, convida o estrangeiro à mesa e o homem senta-se na ponta da mesa, porque, segundo o texto bíblico, era uma forma educada de dizer ao visitante que ele era bem-vindo na casa. O homem, em respeito ao estrangeiro, pega o pão da família e entrega ao estrangeiro para que ele divida. E o homem estrangeiro, quando parte o pão, se transfigura totalmente. Era Jesus na casa do homem. Aquele homem fica completamente deslumbrado e diz: Jesus, tu em minha casa? Jesus diz: a minha paz eu a tenho, e a minha paz eu vos dou. E desaparece. Ele sai enlouquecido pelas ruas, correndo para a casa de Pedro, para dizer a novidade. Só que Jesus já tinha aparecido lá. Só Tiago, só Tomé não tinha visto, E quando chega lá, já estava um burburinho, porque Jesus já tinha passado por lá. E aí já tinha passado lá por Maria Madalena, que já tinha visto o túmulo que estava vazio. E Jesus foi dando sinal de que existe vida após a morte. Depois que ele sai dali, ele ressurge, porque ele já tinha marcado o encontro com os discípulos onde? Lá na beira da praia. E os discípulos ali reúnem todo mundo e Tomé diz: eu não acredito nessa história, que é isso que Jesus... E vão todos para o mar. Ali mais uma vez Jesus dá sinal da vida após a morte. Corporificado, fluidicamente. Ele olha para Tomé e diz: vem cá, Tomé, toca-me. E Tomé vê lá, tudo certinho. Diz: mestre, perdão. E Jesus diz a Tomé: felizes aqueles que creem sem nunca ter visto. Ele dá mais uma vez as coordenadas e pronuncia a última palavra. E não vamos esquecer, queridos amigos, a palavra de Jesus, a última, não foi na cruz. Ele deu continuidade à vida, provando de que existe vida após a morte. A última palavra da frase de Jesus foi: estarei convosco até o final dos tempos.
E aí nos diz o Evangelho que ele simplesmente desaparece. Eis a última frase de Jesus: estarei convosco até os finais dos tempos. Não foi perdoo. Aquela foi na cruz, né? Na sua excelência de espírito de escolha. Saiamos daqui, queridos, com a certeza absoluta: nós não começamos no berço e também não vamos terminar no túmulo. Vamos deixar nesse ressurgir, nesse recomeçar, nesse transparecer as nossas últimas palavras, que quando nós saiamos sempre pela manhã para o trabalho, do trabalho para a nossa casa, daqui para a nossa casa, aquela última pessoa que estiver conosco possa receber de nós a nossa última palavra e que ela jamais esqueça-se. A minha amiga de anos, grande espírita, colaboradora, educadora, ontem desencarnou, seu enterro foi hoje, Lucila Filizola, com quem aprendi muito espiritismo. Desencarnou ontem, aos 89 anos de idade. Uma moça. E jamais vou esquecer as últimas palavras dela, todas as vezes que estava comigo. Quando nós nos despedíamos, ela me dizia: Rose, eu amo você. Ontem me despedi dela, dizendo a mesma palavra: Lucila, vai na paz, até breve, né? Porque eu também amo você. Então, vamos ressurgir para os nossos sempre, com as nossas últimas palavras. Que aquele que estiver conosco nunca nos esqueça, por aquilo que a gente deixa verbalizado nos nossos sentidos. Que a nossa Páscoa tenha o simbolismo do amor. E sejamos nós o instrumento desse amor. Paz a todos e Jesus conosco, agora e sempre.